Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 24 de abril, estamos na oitava da Páscoa e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Porém, eles insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicavam as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, da quarta-feira da oitava da Páscoa, o relato dos discípulos de Emaús. Dessa aparição do ressuscitado a 2 discípulos que estão a caminho. Aqui nós temos um sentido profundamente espiritual e simbólico. O caminho é a realidade do discipulado. Tanto que lá nos Atos dos Apóstolos, aqueles que acreditavam no anúncio de Cristo, eles entravam no caminho. O caminho aqui pode ser a nossa trajetória, o caminho das nossas vidas, os passos que damos na nossa existência cristã. E de fato, eu e você podemos nos ver nesses 2 discípulos. Muitas das vezes o nosso caminho está frustrado. Quantas das vezes nós arrefecemos na fé? Porque muitas das vezes as realidades das mortes que vivemos nos fazem desistir, desanimar, nos enfraquecer. Mas que anúncio belo nessa Páscoa!
O Senhor vai de encontro ao nosso caminho. Eu e você não caminhamos sozinhos. A Páscoa é o momento de renovarmos essa certeza. O Senhor está conosco em nosso caminho. Ele é o caminho, mas Ele se faz presente em meio a nós. E no caminho, Ele vai falando ao nosso coração. Ele nos dá um puxão de orelha, Ele fala, mas Ele se aproxima, Ele vem a nós. De fato, essa passagem dos discípulos de Emaús, nós vemos aqui também, de um modo muito claro, a celebração da missa. Jesus que anuncia a palavra e depois parte o pão. Na nossa caminhada, o que faz nos faz permanecer, vivenciar a Páscoa de Jesus Cristo é isso. Em nosso caminho, ouvir a palavra de Jesus. Fazer que essa palavra arda em nosso coração. E cotidianamente, dominicalmente, principalmente, o reconhecer no partir do pão. Ali os nossos olhos se abrem e ali nós entendemos os planos de Deus, entendemos os desígnios do Senhor e podemos decidir, escolher, reescolher, segui-lo com grandeza de alma, com grandeza de coração. Que o Senhor renove a nossa fé, que nos dê a certeza que Ele está junto em nosso caminho, que a presença dEle possa vencer todas as cegueiras de nossa alma, de nossa vida, e que assim possamos testemunhar que realmente o Senhor está vivo, que Ele está em mim, está comigo, que Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.